Oi, gente, trouxe para vocês mais um vídeo, né, de um bolo no aro 20, tá? Gente, dessa vez eu acho que eu não deixei o chantilly na temperatura de congelamento, né, correto, porque eu esperei ele chegar até ficar poroso, batendo, e ele não ficou. Então ele ficou um pouco mole, mas consegui, né, confeitar o bolo, consegui finalizar com todas as dificuldades, né? Eu gosto de falar para vocês aqui nos meus vídeos a verdade, tá? Porque a confeitaria é linda, né, gente? Os bolos maravilhosos, cada confeiteira sabe que perfeição, né? Eu sou apaixonada pela confeitaria, né? Então, no meus vídeos eu gosto de mostrar também as dificuldades, porque nos vídeos não é só lindeza não, tá? Nos bastidores também, e muitas dificuldades aí, né? Então aqui nos meus vídeos eu gosto de mostrar, gosto de falar para vocês, tá? Então não desistam, vocês que estão começando, né? Não desistam, porque eu tive muitas dificuldades até o dia de hoje e eu nunca desisti. E nem vou, tá? Nem vou. Vocês veem aí, gente, o tanto de chantilly que eu tirei do rodapé aí, né, da tábua, porque o meu chantilly ficou mole. Quanto mais eu mexia nele, mais ele ficava mole. Quanto mais eu tentava alisar o bolo, ele ficava mole. Quanto mais eu tentava passar a espátula do lado, né, em torno do bolo, o chantilly ficava mole. Porque quanto mais a gente mexe, ele fica mole, né, se ele não tiver no ponto correto. Então, eu tive essa dificuldade aí, tá, gente? Eu passei uma pré-camada, mesmo assim ainda peguei um farelinho do bolo ali em cima. Eu tentei alisar o máximo possível, né? A inspiração que a cliente me mandou, a esquina era aquelas, né? É um pouco alta, baixa e tal, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Então, eu tive que deixar dessa forma mesmo, né? Porque eu tava com dificuldade também de fazer a quina. Gente, eu fiquei nesse dia nervosa, só orando, só orando, só orando a Deus, orando a Deus, orando a Deus, né? Tive que pedir ajuda do universitário para poder. Aquele nervoso que você tá calma, assim foi eu, tá? Então, nesse dia, foi Jesus na causa, viu, gente? Tem dias que tem os acertos, tem dias também que dá errado, tá? Né? O tempo todo também, quer dizer, comigo. Eu não sei com outras confeiteiras aí, né? Tem muita profissional boa, de verdade mesmo, né? Que eu sigo também, cada bolo lindo, maravilhoso, tá, gente? E aí eu consegui fazer o máximo do alisamento. Aí eu já estava colocando a minha flor, né, artificial, colocando aí o Golden 74, né, que foi a idade da aniversariante. Depois que eu terminei de confeitar esse bolo, eu deixei ele na geladeira um pouco, porque era o tempo que a cliente vinha buscar, tá? Esse bolo foi para longe, gente, não foi para aqui para perto. E chegou lá, graças a Deus, intacto. Recebi elogio, tanto do sabor quanto da decoração, tá? O transporte também ajudou muito, porque o bolo chegou lá perfeito, perfeito. E o chantilly aguentou até o final da festa, que foi a hora de partir o bolo. Aí, gente, eu já estava colocando o papel ouro, tá? Eu comprei esse papel ouro na Shopping das folhas, se eu não me engano foi 30 e pouco reais, eu fui 40 e pouco, não me lembro muito bem, tá? E aí eu coloquei da mesma forma que estava na inspiração, que a cliente tinha me passado a foto, tá? Coloquei aí dos lados, gente, ele gruda muito na mão. Eu fui colocando também com a pinça, tá? Deixa aqui, gente, nos comentários aqui o que vocês acharam desse bolo, tá? Se você gostou aí, você curte também. Me segue nas redes sociais, lá no meu Instagram, no meu TikTok, na minha página, tá? Do Facebook. Me segue lá também, tá? Mas sempre eu posto primeiramente aqui no YouTube, mas me segue nas redes também para acompanhar um pouco, né? Que tem coisas que eu posto lá que não posto aqui,
tá? Eu vou deixar os links aqui embaixo da descrição do vídeo. Vai lá fazer uma visita, tá? Nas minhas outras páginas, tá bom? E aí, gente, a saga do papel, né? Foi uma saga, coloquei esse papel grudando muito na mão. Eu lavei a mão, tornava, colocar o papel, lavava a mão de novo. É os bastidores, gente, é os bastidores, tá? Os bastidores é dificultoso. Qualquer hora dessa aí eu vou fazer um vídeo, né, nos bastidores, né? Então aí eu tive essa dificuldade nesse dia de fazer esse bolo, um bolo tão simples, né, mas foi dificultoso, né, por conta do chantilly e esses papelzinhos. Olha como gruda, gente, olha lá. Olha como gruda. E eu tentando grudar ele no bolo, ele grudava na minha mão, tá? Mas, graças a Deus, a gente dá risada, gente, mas o negócio é sério. No final das contas, o bolo ficou perfeito, perfeito, perfeito. Mais perfeito ainda que a minha cliente gostou muito, muito, né? Graças a Deus. A gente tem que colocar Deus na frente e ir atrás, né? E eu aprendi que antes de fazer qualquer coisa, orar a Deus, né? Se a gente já tem fé, então vamos colocar mais fé para que tudo dê certo. Então, se você é iniciante na confeitaria, né? Não desiste não, porque tem dificuldade sim. Eu não vou dizer a vocês que não tem, porque tem, né? Que me acompanha aqui desde o começo, sabe, né? Lá na frente, lá no começo do canal, que eu fiz o canal para poder mostrar, né? A minha evolução. E graças a Deus tá dando certo a evolução ainda, tá, gente? E aí esse vídeo ficou grande, eu tive que cortar um pouco, né, para poder vocês verem aí, né, toda essa dificuldade que eu tive nesse dia aí. Aí, gente, eu coloquei a outra flor, né? Mas só que eu coloquei e tirei, porque eu achei que eu coloquei muito em cima, né, do papel. Não dava para ver o papel direito, só essa parte de cima que vocês estão vendo. Aí eu tentei dar uma ajeitada e tudo, né, para poder dar para ver, mas não teve jeito. Eu tirei porque também eu achei que o cabo da flor ficou muito grande. Aí eu retirei para cortar e colocar de outro ângulo, né, um pouco mais para trás, para poder dar para ver o papel. Tá vendo aí como ficou? Não entrava ali direito. Aí eu não gostei e aí eu tirei para colocar de novo. Fiz a retirada. Aí para poder fazer tudo de novo. Olha o tamanho do cabo, gente, que ficou. Ficou muito grande. Então, enquanto a minha sobrinha estava me ajudando nesse dia, né? Enquanto ela cortava, eu passei a espátula para tapar o buraco que ficou, né? Da flor. Porque eu fiquei com medo de, depois que botar da outra forma, um pouco mais atrás desse lugar que ficou, desse para ver o buraco, tá? Aí eu tentei dar uma tapadazinha aí para poder colocar de novo, tá? Gente, foi uma dificuldade, viu? Uma dificuldade. Aí tornei colocar a flor, cheguei um pouco mais para lá, só um pouco, né? Aí ficou do jeito que eu queria. Depois coloquei lá a parte de cima, né, do topo. Aí, e o bolo ficou, gente, perfeito, perfeito. Dessa forma aí foi que ficou o bolo. Aí fazer, teve dificuldade para fazer um bolo tão simples. Pois dessa vez, sim, gente, sim. Tive sim dificuldade por conta do chantilly, que não ficou no ponto correto, como eu já falei para vocês. Coloquei aí a parte de cima, né? E o bolo ficou lindíssimo, gente, lindíssimo, tá? Foi assim que ficou. Espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo.
tá, gente? Beijo, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.